Nesta unidade, vamos falar-vos sobre a gestão das espécies exóticas invasoras aquáticas da Península Ibérica, começando pela sua prevenção. A entrada de uma nova espécie exótica num novo ecossistema é um processo complexo. Felizmente, nem todas as espécies exóticas se estabelecem no ecossistema recipiente, uma vez que a taxa de sucesso de cada uma das etapas de invasão depende de múltiplos fatores. Por exemplo, um determinado indivíduo pode não sobreviver ao percurso entre o ecossistema de origem e o de destino, estando a sua propagação dependente das características biológicas, entre outros fatores. Todas as etapas do processo de invasão devem ser consideradas no combate às espécies exóticas. A prevenção tem como objetivo evitar a entrada de novas espécies e, à luz do conhecimento atual, é a ferramenta mais importante na luta contra esta problemática. Quando a prevenção falha, deve ser posto em prática um sistema de alerta precoce, de modo a evitar que a espécie se estabeleça quando a sua presença já foi detectada no novo ambiente, tratando-se também de uma ferramenta eficaz em numerosas situações. A erradicação total de uma espécie exótica introduzida só é possível em fases muito precoces do seu estabelecimento, pelo que é crucial que se estabeleçam imediatamente medidas de controle que impeçam ou pelo menos minimizem a sua propagação. Como já referimos, a prevenção é, sem dúvida, a estratégia mais eficiente no combate às espécies exóticas invasoras. No entanto, trata-se de um processo complexo por envolver vários setores, incluindo o cidadão comum e a sociedade no geral, que podem e devem atuar para prevenir a entrada de novas espécies. O ponto de partida desta prevenção é a gestão articulada que inclua numerosas medidas que evitem a chegada de espécies exóticas. A legislação pode regular diferentes setores para evitar a importação acidental de espécies, tanto por contaminação, tanto de forma clandestina. Para além disso, pode também regulamentar a entrada voluntária de espécies, criando listas negras ou listas brancas, de forma a regular o comércio de animais de estimação e explorações agrícolas, alimentar e florestal. No entanto, todas estas medidas servirão de pouco se não forem acompanhadas por ações de consciencialização da sociedade em geral acerca desta problemática, dos gestores e empresários destes setores da sociedade, do cidadão comum, dos consumidores e dos utilizadores dos ecossistemas aquáticos. Para tal, é essencial que se aposte na educação e na formação da sociedade sobre a magnitude deste flagelo nas espécies exóticas invasoras. E é, sobretudo, crucial que se invista no restauro dos nossos ecossistemas para a sua estrutura e a sua funcionalidade, de modo a que se tornem menos adequados ao estabelecimento de novas espécies exóticas, conferindo assim uma vantagem competitiva às espécies nativas, que são naturalmente mais adaptadas aos nossos ecossistemas. A legislação deve contemplar todas as fases do processo de invasão das espécies exóticas invasoras e deve incluir, de base, várias medidas relevantes, para além do seu âmbito de aplicação e das suas definições próprias. É muito importante que se estabeleçam listas negras de espécies, sobre as quais se aplicarão restrições e proibições a definir, sendo estas espécies incluídas na respectiva lista negra, com base em análises de risco. Para atuar nas fases precoces, é necessário que se elabore um sistema de prevenção que inclua medidas de seguimento, restrições, autorizações, medidas de urgência e planos de ação sobre as vias de introdução das espécies exóticas invasoras. Durante as primeiras etapas do processo de invasão,
é essencial ter ao dispor um sistema de vigilância que inclua controle de fronteiras, medidas urgentes e sistemas de alerta precoce e erradicação rápida. Posteriormente, à fase de estabelecimento, devem criar sistemas de controle e erradicação, com medidas que permitam a sua gestão, incluindo planos de controle, contenção e erradicação e ações que visem restaurar os danos causados aos nossos ecossistemas. Devem também ser implementadas medidas transversais como a cooperação e coordenação, a formação, a divulgação, a consciencialização da sociedade acerca desta problemática, estabelecendo regimes sancionatórios e sistemas de revisão e avaliação da aplicação da legislação. Todas estas medidas devem ser elaboradas com base no conhecimento científico, com participação de especialistas em comitês e fóruns de discussão. O conceito de espécie está dependente da história natural e evolutiva dessa mesma espécie, sendo o seu resultado uma distribuição geográfica natural numa dada área do globo. Ora, como sabemos, as espécies não conhecem fronteiras e é muito comum que a nossa organização geopolítica e administrativa não seja coincidente com as distribuições das espécies, sejam elas nativas ou exóticas. Por exemplo, algumas espécies nativas e endémicas da Península Ibérica foram transportadas para outras bacias hidrográficas onde não estavam presentes, sendo, portanto, espécies exóticas nessas bacias hidrográficas. As administrações nacionais e regionais são responsáveis por legislar em cumprimento com as suas competências geográficas. Na Península Ibérica, temos 3 Estados, 2 dos quais pertencentes à União Europeia. Para além disso, a Espanha apresenta uma grande complexidade administrativa, com 17 comunidades autónomas e com uma multitude de competências transferidas, como, por exemplo, aquelas relacionadas com o meio ambiente, excetuando as bacias hidrográficas intercomunitárias. Deste modo, acontece frequentemente que as administrações regionais de cada comunidade giram as espécies de um rio ou de um lago, mas quem gira os recursos hídricos e o domínio público hídrico, entre outros, são as confederações hidrográficas, que são um organismo autónomo dependente da administração central. Esta situação obriga a uma enorme coordenação entre as distintas administrações. Concha Duran, da Confederação Hidrográfica do Rio Xúcar, explica com muita clareza esta situação. En la gestión de las invasoras, ¿qué es importante? Cerrar todas las puertas, porque esto es como un ladrón que entra en tu casa, ¿no? Si tú le dejas una ventana, pues encuentra una ventana. Entonces tienes que tratar de cerrar todas las ventanas. ¿Qué ocurre? Que cada ventana y cada puerta tiene un administrador diferente. Entonces, proteger la casa pues exige muchísima coordinación, porque a mí me toca esa ventana y a ti te toca esta. Entonces, pues bueno, tenemos que querer cerrar todo y tenemos que poner medios económicos para cerrar todo, ¿no? Y cada uno en el ámbito de sus competencias. O papel das administrações é diverso, sendo a sua responsabilidade criar regulamentos, atualizar constantemente os catálogos e as listas de espécies exóticas invasoras, conceder ou negar licenças, estabelecer sistemas de vigilância e alerta precoce, fomentar a consciencialização da sociedade, cooperar com outras administrações ou Estados, recuperar os ecossistemas para que sejam mais resilientes, reduzindo a sua invasibilidade e, sobretudo, coordenar com todos os grupos societais envolvidos. Ouçamos o que o Paulo Carmo, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, nos tem para dizer. La labor de las administraciones abarca también todas las fases de control de esas especies. El papel de la administración es sobre todo el de coordinación.
establecimiento de normativas, de establecimiento de sistemas de emisión de permisos, de licencias, autorizaciones para introducción de especies y bueno, la definición de cuáles son las especies importantes que importa incluir en el listado, en el catálogo de especies invasoras nacional. Sin olvidar la concienciación y la gestión sobre el terreno. Os gestores combatem as espécies exóticas invasoras com recursos económicos e humanos limitados. A maior parte dos recursos destina-se a controlar e erradicar as espécies exóticas invasoras. Por exemplo, a Confederação Hidrográfica do Guadiana gastou mais de 50 milhões de euros no controle do jacinto de água e de outras plantas aquáticas invasoras. No entanto, os resultados foram, em geral, muito limitados. Embora os recursos empregues em ações de controle e erradicação se foquem no problema, são insuficientes para o solucionar. Daí a necessidade de investir os recursos mais dirigidos na restrição de entrada de novas espécies exóticas invasoras e para evitar ou reduzir a expansão das espécies já presentes, de modo a que nos antecipemos ao problema. A ferramenta mais eficaz para combater as espécies exóticas invasoras e, portanto, aquela na qual se deveria investir mais recursos é a consciencialização, a formação e a educação de todos os agentes sociais implicados nesta problemática. A maior parte das espécies exóticas estabelecidas com êxito ocorrem em ecossistemas alterados, tais como barragens, canais, entre outros. Nestes sistemas aquáticos, as espécies nativas perdem as vantagens adaptativas que poderiam ter em relação às espécies exóticas. De facto, a maior parte dos peixes introduzidos, siluro, peixe-gato, carpa, é típica de águas lênticas, isto é, de águas com corrente fraca ou inexistente, contrariamente às espécies nativas que estão adaptadas a ecossistemas reofílicos com corrente. Para além disso, as espécies nativas estão adaptadas à variabilidade própria dos ecossistemas mediterrâneos, caracterizados por períodos de secas e períodos de cheias. Assim, um ecossistema mais funcional, diverso, estruturado e complexo é menos propenso à entrada de espécies exóticas, cuja probabilidade de se estabelecerem com sucesso se reduz nestas circunstâncias. Deste modo, os impactos que estas espécies causam podem ser mitigados mais facilmente se estes ecossistemas estiverem mais resistentes e resilientes às espécies exóticas invasoras. Portanto, manter os nossos ecossistemas em bom estado é a primeira e a principal ferramenta no combate a estas espécies, tal como nos explica Fernando Magdaleno, do MITERT. Erradicar especies, que eso sería como parchear solamente, estar corriendo detrás de la liebre, sino intentar mejorar la calidad ambiental, la salud del medio, para que sea el quien se adapte mejor a la resistencia que debe tener frente a la entrada y efectos de la especie invasora. As principais ferramentas no combate às espécies exóticas e invasoras são a sensibilização e a consciencialização do grande público e dos vários setores da sociedade, o que passa, necessariamente, pela educação, pela divulgação, pela comunicação e pela formação acerca dos aspectos essenciais desta problemática. Os códigos de conduta e o Guia das Espécies Exóticas Invasoras dos rios, lagos e estuários da Península Ibérica, elaborados pelo projeto Life Invas Aqua, são exemplos que servem a este propósito, promovendo a educação e a divulgação desta temática e contribuindo assim para a sensibilização e consciencialização do grande público.
problemática das espécies exóticas invasoras é transversal e diversa, uma vez que toda a sociedade está envolvida e que todos os cidadãos desempenham um papel essencial. Se, por um lado, as administrações gerem e regulam, por outro, o cidadão comum, nas suas escolhas diárias, é responsável pela compra de animais de estimação, de espécies ornamentais para o seu jardim e por adquirir outros produtos. Por fim, também desempenham um papel importante as empresas envolvidas no comércio internacional ou aquelas que usufruem dos ecossistemas aquáticos. Todos nós temos um papel fundamental e apenas com a participação conjunta de todos se poderá lutar contra este problema transversal e complexo. De seguida, é-nos explicada esta visão por Fernando Magdalena, do MITERD. Lo decía antes, al final la sociedad piensa que esto queda en la administración de turno, que tiene que hacer esto y bueno, lo va haciendo un poco, como administración que es, siempre un poco trabajando lentamente con sus procedimientos administrativos y jurídicos que son muy penosos a veces, pero no puede recaer toda la responsabilidad en esa administración, sí como último garante de la coordinación, de un perfil activo como sociedad, pero hace falta que haya una capacidad individual de la persona para entender dónde está ocupando su día a día, qué está haciendo con sus hábitos de consumo de todo tipo y al final es lo que da lugar a que la especie esté allí presente. Gastamos millones y millones y millones de euros en erradicación de especies como el camalote, como la hierba de la pampa, como el galápago, o sea, como el caracol manzana. Es interminable cada año, es como los incendios, gastamos una trillonada. O como con las playas cuando regeneramos con arena artificial las playas. Pero ¿por qué tenemos que estar cada año regenerando playas o apagando incendios o erradicando especies? Porque es un medio degradado, al que hemos poco a poco entre todos, cada uno individualmente, contribuye a degradar. De manera que la solución tiene que venir también de la sociedad, y una sociedad tan compleja como el objeto que está siendo gestionado, de manera que no podemos pensar en soluciones que vengan del cielo, de Bruselas, de Madrid, de tal confederación, de tal comunidad, sino que deben ser realmente esfuerzos mucho más coordinados y mucho más entendiendo ese motivo último del problema, del que generalmente no hablamos. Hablamos más bien de la especie, un poco a nivel como quizá elemento, el último vector, pero no hablamos de las presiones que modifican el medio y esas están por hablarse socialmente, mediáticamente y ahí por cuestiones a veces de que no es el momento, de que hay muchos intereses socioeconómicos, muchas presiones, a veces nos cuesta hablar de esos problemas últimos que constituyen la causa real del síntoma que luego viene después como especie. Curso realizado no âmbito do projeto LIFE Invasacqua, com o apoio do programa LIFE da União Europeia.